Entre o Tarcísio e o Lula, qual é a melhor opção? Digamos que só tenham os dois. A melhor opção é a opção do Partido Missão. Eu não vou pensar mais com uma mentalidade de... Não estou te dando essa opção de dar um caminho, de tucanar. Tarcísio e Lula, só tem os dois. Eu vou lançar um candidato que vai... O meu candidato vai estar no segundo turno. Eu não vou aceitar mais essa vida. Eu quero que o Tarcísio e o Lula vão pro inferno. Naturalmente, o Tarcísio é muito melhor do que o Lula, se você quer ouvir isso. Mas eu não vou trabalhar com essa hipótese. A gente não montou um partido para perder e trabalhar com a hipótese que eu vou apoiar ou o projeto porcaria do Lula ou o projeto porcaria do Tarcísio. No fim do dia, o projeto do Lula vai ser o projeto dos caras do Centrão. E o projeto do Tarcísio vai ser o projeto dos caras do Centrão. Os dois projetos vão quebrar o Brasil. Os dois projetos são covardes. Os dois projetos, o André Esteves do BTG vai estar mandando. Então, assim, eu quero que os dois projetos vão pro inferno. Eu quero derrotar os dois projetos. Renan, já explica pra gente qual é a missão do Missão, qual é o alinhamento do Missão, para quem desejar entrar no partido. E eu falei que elas eram boas. Alguns pontos muito claros. Primeira coisa, nós queremos fazer uma guerra, um combate ao crime organizado. E quando eu falo a guerra ao crime organizado, eu não estou citando aqui uma metáfora, nada. É literalmente uma declaração de guerra do presidente da República, estipular que os faccionados, especialmente a liderança do crime organizado, sequer brasileiros são, ou seja, a implementação de uma tese do pensador jurídico alemão Günther Jacobs, que chama direito penal do inimigo, que é a ideia de que, cara, faccionados, membros de grupos terroristas e congêneres, não são detentores de direitos fundamentais e preceitos básicos que cidadãos comuns brasileiros como eu e vocês temos e devemos ter. Agora, quem é faccionado, não. Um faccionado não pode. E você tem que ter um direito muito duro, muito firme e muito célere, muito rápido com ele, para que a gente tome, o Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime, coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse jugo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então não dá para ter até o presidente da República, boa. né? A gente deu uma reportagem aqui na minha coluna do meu colega André Chalders mostrando que o presidente da República precisou pedir autorização para o Comando Vermelho para poder entrar numa localidade aí em São Paulo, né? Você vê o absurdo que chegou, né? Quando o Estado reconhece, né, que ele não manda mais naquele lugar, e se o presidente da República precisa pedir autorização, chegaram a esse ponto, imagine o cidadão que mora ali, né? Exatamente, e assim, isso aconteceu na favela do Moinho, aqui em São Paulo. Praticamente é um lobby, não praticamente, né, assim, sem querer elogiar aqui, mas alguns jornalistas estão denunciando isso faz tempo, né, que é um lobby muito claro com ONGs e com instituições que já estão atuando no Poder Legislativo e no Poder Executivo para cuidar dos interesses carcerários dessas facções. Então, o nível de infiltração, eu gosto de falar assim, existe a infiltração horizontal, que é a territorial. Você olha um mapa de maneira horizontal aqui e você vê as áreas do Comando Vermelho, ADA, PCC, etc. Agora existe a infiltração vertical. E qual é a infiltração vertical? É nas instituições. Comando Vermelho entre instituições no Rio de Janeiro. Agora o PCC, todo mundo sabe que tem promotor que tem relações estranhas com o PCC, você tem políticos com relações estranhas com o PCC está tentando infiltrar juízes para prestar concurso, o PCC tem nomes, eu vou colocar aqui, né, enfim... Sou eu falando, né? Naturalmente, o programa que não se responsabiliza. Todo mundo sabe que o PCC tem uma estranha relação com o Porto de Santos. Então, essas coisas acontecem aqui e esses caras têm que ser extirpados da vida, do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado, ou presos ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Segunda coisa, nós temos aqui nas regiões... É nesse contexto, Renan? É nesse contexto. Prender um ator é a ideia de que sim, você só vai combater faccionário ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa. Porque essa ética que eles possuem uma ética muito particular. É uma ética muito pior. É uma ética que uma menina que vive numa comunidade, numa favela, se uma menina bonita ela chama a atenção de um traficante, vamos dizer, o destino dela não será muito bacana se ela tiver uma opinião própria sobre isso. As pessoas que vivem sob o jugo deles, se não pagarem o serviço que eles agora estão oferecendo de gás, de internet, o destino de um comerciante não será muito bacana. Qualquer um que não submete a eles não tem um destino muito bacana. Não há democracia, não há Estado de Direito nas áreas comandadas pelo crime organizado. Então esses caras têm que ser destituídos das posições deles numa guerra. E numa guerra ou você prende ou você mata. A ideia de que eu vou reabilitar
um comandante do Comando Vermelho ou um membro, um contador do PCC será reabilitado. É uma ficção que foi criada, é uma ficção que tem na cabeça dos brasileiros. E essa ficção tem que ser retirada, a ficção que fica lá, o Instituto Igarapé com a Ilona Zabó, o Fórum Nacional de Segurança Pública, apareceu uma atriz da Globo e falou, viva Rio. Isso é papo furado, a gente está acreditando nesse papo furado há 30 anos e os caras estão ocupando nosso território. Mas isso é só uma faceta. A missão da missão, além disso, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. Por exemplo, todo mundo sabe que um deputado vira deputado porque ele vai obter no fim do dia recursos para o partido, recurso de fundo partidário e fundo eleitoral, e emendas que ele vai mandar para a base e vai sustentar um ciclo vicioso de compra de voto e de propina e financiamento de aliados com dinheiro sujo. Essa é a base da política brasileira. 90% da política brasileira acontece nesses termos. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, especialmente nos interiores. Nós temos que mudar o sistema de incentivos. O sistema de incentivos tem que mudar. Um prefeito, ele não pode chegar lá sem nenhum indicador, sem uma meta de saneamento básico, de educação, de segurança, e aí ele vai para uma reeleição. Não dá para um prefeito ir para uma reeleição sem ter cumprido uma meta básica e o partido dele ser premiado com um fundo partidário eleitoral, porque esse prefeito depois apoiou um deputado. Um prefeito que não cumpre meta, ele tem que ter os direitos políticos dele cassado. E na forma de incentivo, nós temos que fazer com que os melhores prefeitos do Brasil... Aí sim, um prefeito que trouxe indicadores objetivos de resultado para o município, ele gera recursos para o fundo partidário do partido, ou ele está, vamos dizer, autorizado a receber emendas, ou que seja, temos que alterar o sistema de incentivo da política brasileira, senão a gente vai ter uma desigualdade regional bizarra, né? Os piores gestores públicos estão nos lugares com os piores DHs, mantendo as pessoas mais pobres, e a gente não altera isso. E aí, paralelamente, esses estados mais pobres elegem senadores, que é desproporcional pela lógica federativa do Senado, deputados que também são desproporcionais porque a divisão é errada, e aí o Brasil produtivo fica na mão de um Brasil improdutivo e corrupto, que é o Brasil do Ciro Nogueira. E ainda querem falar pra gente que a gente tem que apoiar o projeto do Tarcísio, que tem o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai mudar o Brasil com alguma coisa. Ele vai mudar o bolso dele. Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que saiu hoje para o governo de São Paulo. A gente tem o Tarcísio, né, liderando ali a pesquisa, depois você tem o Geraldo Alckmin, que é um recall também, né, o Alckmin é um nome forte ainda na política de São Paulo, e o terceiro nome que apareceu, acho que pela primeira vez, que é a Erika Hilton, em terceiro lugar na pesquisa para o governo de São Paulo. Como é que você enxerga esse resultado? O Tarcísio a gente já falou com relação ao Alckmin e principalmente a novidade aí que é a Erika Hilton, né? Eu acho que os dois que lideram, eles estão basicamente pegando o recall do eleitorado antipetista, o Alckmin com uma memória desse período dele e com um pouquinho de inflexão no eleitorado de esquerda. Você pode perceber que ele começa a ter, vamos dizer, uma certa licença e autorização para entrar num público que ele nunca entrou em São Paulo anteriormente, mas naturalmente o candidato dominante no campo da esquerda, ou a candidata para tomar, seria a Erika Hilton. Porque na própria lógica da dominância do campo político, a Erika Hilton dispõe de muito mais energia nesse campo do que o Geraldo. Naturalmente também isso acontece do outro lado, né? O candidato um pouco mais radical à direita, ele vai ter mais energia do que um cara mais centro-direita. A gente viu isso na eleição municipal em São Paulo, em que o Boulos, por exemplo, foi um candidato com mais energia do que a Tabata Amaral, que ela vinha por uma centro-esquerda. Então, a gente pode se surpreender ali com uma candidatura da Erika Hilton. Eu não jogaria abaixo essa candidatura. Hoje ela é o nome mais midiático da esquerda em redes sociais no Brasil. Naturalmente ela vem com uma rejeição muito grande por conta, vamos dizer, de todo o histórico de posicionamento dela e das posições que ela adota, mas ela pode estabelecer dominância a ponto de gerar uma confluência de forças na esquerda para ir para o segundo. Não duvido disso. Isto posto, o Geraldo, ele vem sendo alvo de muito investimento recente por parte do governo. Colocaram ele para falar com o Lutnick, né, secretário de Comércio dos Estados Unidos. Deram uma espécie de um pouquinho mais de protagonismo, portanto, que ele não estava tendo, né? Só colocavam aquele papo de industrialização que não vai rolar nada, mas era mais para inglês ver, e agora estão testando ele. Eu já ouvi falar, inclusive, de testes do Alckmin para a presidência da República, num cenário em que o PT não soltaria um candidato. Eu acho muito improvável conhecer a natureza do PT, natureza hegemônica. Mas, né, num cenário que, vamos dizer, venha uma crise aí e o PT não possa lançar um candidato competitivo, né, eu duvido, mas tem muita gente falando.
Renan, mudando um pouquinho de assunto da política e falando sobre a atuação do próprio MBL, teve um caso nesse ano que repercutiu muito, inclusive aqui no próprio Metrópolis, que é sobre o rapper, o cantor Oruan, que inclusive vem de uma família de criminosos. Você estava falando de criminosos aí também. O pai dele foi um grande líder da criminalidade também no país. E aí vem o filho, seguindo pelo mesmo caminho, e eu queria entender um pouquinho aí da proposta, que o MBL está dentro dessa proposta da lei anti-Oruan. Ele podia começar bem. Esse combate que nós estamos fazendo ao Oruan e ao crime organizado de maneira mais ampla, ele começou a ser desenhado no ano de 2023. Tá? A gente começou, houve um momento que foi um despertar pra gente, foi quando a gente viu, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Cruzeiro do Neymar. O Sim. Neymar fez um cruzeiro tocado pela Blaze, e ele levou os piores influenciadores do Brasil, que por coincidência são os maiores também. E nesse cruzeiro você tinha grandes influenciadores, youtubers, vendedor de jogo do Tigrinho, gente que trabalhava com aposta, tinha traficante, tinha miliciano, tinha de tudo. Ele levou assim, podiam afundar aquele navio que o Brasil, o PIB subia 2, 3 pontos percentuais. Aquele navio era a pior coisa que tinha no Brasil. Logicamente estou fazendo uma piada porque tinha pessoas normais, tinha crianças ali, mas eu juro que eu não ficaria muito triste, vamos dizer, com um destino inglório para traficante ali. E ali eu conheci o Oruan. O Oruan foi tratado pelo Neymar como um semideus, como uma figura incrível, uma figura única. Né? Ele é o herdeiro do trap. O Brasil foi herdeiro do trap. Ele é, na verdade, herdeiro do Comando Vermelho. E a gente conversou entre si, a gente falou, cara, estava em um processo de naturalização do crime organizado no Brasil, e há uma etapa que é uma etapa nova, que é uma etapa de validar não apenas nas comunidades em que o Comando Vermelho manda, ou que o PCC manda a autoridade deles, mas para naturalizar na grande imprensa. Eu fui reparar, e nós começamos a pesquisar, que não apenas o Oruan, mas Pose do Rodo e outros rappers que fazem apologia, não apenas apologia, eles são porta-voz do crime organizado, o que é diferente de fazer apologia. Esses caras estavam estourando e participando de Lollapalooza, festivais os mais diversos, e eles não escondiam nada. O Oruan pediu, inclusive, a soltura do Marcinho VP, que é um dos caras que ordenou a morte do Tim Lopes. Mas isso é só o ponto do iceberg, né? O Marcinho VP ordenou muita morte ao longo da vida dele. Pois bem, isso aconteceu, isso foi um fato. A gente falou, precisamos começar a atacar eles e pegar esse flanco, porque esse aqui é o flanco mais óbvio. Nós somos um grupo político, midiático, nós não temos condição de trocar tiro com o Comando Vermelho. Tampouco somos policiais, mas nós temos condição de ver onde eles podem jogar no debate público e perder. E naturalmente o Oruan era uma brecha aberta, ele é um rapaz burro, com baixa instrução, extremamente vaidoso e com uma carência ligada ao pai. Ele é uma espécie de Hamlet de QI baixo, né, lutando pra vingar o pai dele, né, e, enfim, a gente falou, é ali que nós vamos pegar e vamos começar a mostrar pro Brasil que o crime organizado está muito naturalizado. Por coincidência, isso aconteceu, e assim, são coincidências maravilhosas do destino, com uma série de matérias que mostravam quem era a dama do tráfico e quem eram, basicamente, os artífices de uma escalada do tráfico de drogas para dentro das instituições, e também começou a andar muito a certas investigações tocadas por um promotor aqui no estado de São Paulo, que é o Gaquia. Então, né, vários fatos se juntaram, e aí o Oruan, a gente colocou ele como ponta de lança, né, e nós queríamos muito que o Oruan falasse muito, nós queríamos que o Oruan ficasse famoso, para que ele pudesse atuar e pudesse tornar, vamos dizer, a atuação especialmente da Polícia do Rio de Janeiro, do Ministério Público, das autoridades do estado do Rio de Janeiro, cada vez mais, vamos dizer, incômoda, porque manter um cara desses na rua, manter as festas deles acontecendo, a lavagem de dinheiro que é feita nas festas, se tornaria um assinte, um tapa na cara das instituições no Rio. E meio que isso aconteceu. Eu não consigo não relacionar a lei anti-Oruan, que versa sobre dinheiro público para artistas que fazem apologia ao crime, com a prisão do Oruan. Ele não foi preso por causa dessa lei, mas todo o buzz que gerou ao redor disso e toda uma espécie de provocação institucional que ficou sobre as autoridades do Rio de Janeiro obrigaram a darem um jeito no Oruan. E o Oruan foi preso por uma coisa bem pior do que apologia. O Oruan, ele obstruía o trabalho da justiça, escondia traficante em casa, andava com ladrão de carro, andava com assassino, era porta-voz do Comando Vermelho e agora está em cana. Então, foi uma das melhores coisas que a gente fez nos nossos 11 anos de existência. Hoje completam 30 dias que o Oruan é o nomezinho que trava a língua. Oruan. O Oruan Nossa, Oruan está preso, né? É o Mauro, ao contrário. É o Mauro, ao contrário. É mais fácil falar a Lei Magnitsky, que eu fiquei anos aqui para conseguir aprender, viu, Renan? Mas vamos lá nele.
Renan, seguindo esse caminho aí de influenciadores e de como a mídia ela coloca num pedestal pessoas que não precisam ser colocadas e não devem ser colocadas, claro, a gente vai falar do Felca, que acabou aí jogando holofote num assunto pesado, que envolve pedofilia e o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos que eles não devem ter acesso na internet, além da produção de conteúdos feita pelas próprias crianças e pelos próprios adolescentes, onde envolve, por exemplo, vou citar o caso do Ítalo, que era como se fosse uma espécie de cafetão ali daquelas meninas, daqueles adolescentes. O que eu queria saber era a sua opinião também, aí nesse mesmo sentido do que a gente estava falando sobre o Oruan. Que envolve muito dinheiro, né? É muito dinheiro para essas pessoas. Muito dinheiro. Eu vou dar uma opinião, vai ser legal, porque vai misturar os dois temas. Em que sentido? Né? O que eu faço, é muito meritório que o Felca fez, foi muito bom jogar luz sobre esse caso do Ítalo. Eu acho muito engraçado que hoje a gente chama ele de Ítalo, mas o nome dele se escreve como se fosse Haitalo, né? Com H-Y, uma coisa muito... Assim, o cara já tinha que ser preso só pelo mau gosto, né? Ainda tem um crime, mas... Assim, o Ítalo, o Haitalo, né? Ele é apenas a ponta do iceberg de uma coisa muito maior que acontece diariamente. Veja, a adultização que eles estão tratando, ou melhor, a naturalização de uma sexualização de crianças e adolescentes em redes sociais, isso só aconteceu de uma maneira tão natural, porque isso faz parte da vida das pessoas no Brasil, maiormente das pessoas mais pobres. Houve um escândalo envolvendo a Ilha de Marajó, em que mães prostituíam as próprias filhas, mães ofereciam as filhas para os turistas, isso era praticamente legalizado, normal, tá? Se você for em comunidades, em favelas ao redor do Brasil, bailes e festas acontecem tendo a figura, que era uma figura muito exaltada nesse tipo de funk, trap, etc., que é a da novinha. Quem é a novinha? A novinha em geral é uma menor de idade. Nas músicas, a novinha é exaltada como uma moça menor de idade, ou muito nova, ou ali no limiar, que fica encantada com as armas, com o dinheiro, com o correntão de ouro que o traficante tem. E aí o traficante, em geral, nas músicas, ele tá buscando sexo com ela. Pois bem, a própria música reflete uma realidade que acontece. A gravidez na adolescência, por coincidência, acontece muito em comunidades mais pobres, muitas tomadas pelo tráfico, e em cidades muito pequenas, aí sim por razões um pouco diferentes. Essa realidade, que ela é óbvia, que ela é nítida, o Ítalo, ele só, como alguém que viveu essa realidade, alguém que acha que o Brasil é isso, ele só expôs para o resto do Brasil. Aquilo que ele faz é criminoso, mas a gente deveria olhar para a base da pirâmide. Aquilo que ele faz como, às vezes, alegoria ou como um vídeo para levar adultos a ficar seguindo menores de idade, meninas e tal, aquilo está acontecendo concretamente agora, à luz do dia, especialmente nas periferias das grandes metrópoles brasileiras. Assim, normal. E meio que ninguém olha, e há um discurso de meio de leniência com isso. Houve agora um caso, ela não era menor de idade, a moça tinha 22 anos, de uma moça chamada Esther, né? Não era nem Esther, era Esther. Meio vibe Ítalo, assim. O Haitalo. A Esther, ela tinha um irmão que estava preso, ou seja, ela já vinha de uma família meio difícil, mas ela estava tentando ter uma vida melhor. Havia mérito, elas mudaram de comunidade, moravam numa comunidade no Rio, foram para outra. E ela resolveu ir num desses bailes, recheado também do mesmo perfil. Ela encontrou um garoto que ela teve um relacionamento, ele queria sair com ela não quis, e ele surrou ela até a morte. A surra que ela tomou até a morte é basicamente o destino que uma menina nova que chama atenção numa comunidade mais pobre tem, caso ela se negue, por exemplo, a sair com um cara bem ranqueado dentro do crime organizado. Todo mundo sabe que o jogo é assim. Inclusive, só pra gente lembrar e voltar no tempo, a matéria do Tim Lopes que levou ao assassinato dele era sobre uma espécie de aliciamento de menores e jovens, menores de idade, por parte do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, ali nos anos 90. Descobriram e mataram ele. Então, esse tipo de coisa é recorrente do ponto de vista cultural, imagético e concreto. E como o Estado não tá lá, isso aí tá rolando e a gente tá achando, ok, faz parte da nossa cultura. E onde entram as Big Techs nisso aí, Renan? Porque o STF e os projetos do governo Lula querem que as Big Techs sejam responsáveis por tirar o conteúdo do ar. Veja, se a gente fizer Dizem que já alterou uma parte disso aí, tá? Eles alteraram por causa do governo Trump. Mas se eu fizesse um vídeo usando as palavras erradas sobre termos politicamente corretos, meu vídeo era desqualificado ou saía do ar. Isso acontece direto. Diminuiu um pouco. Agora, o Ítalo, ele ficava botando menores de idade dançando e ninguém ligava. Pelo contrário, esses vídeos rodavam super bem. E nunca teve problema nenhum com as Big Techs.
Eu acho importante que, vamos dizer, por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente já preveja um pena sobre isso, por mais que já exista legislação que nunca foi implementada, e por mais que eu acho que isso deveria ser trabalho, por exemplo, do Ministério da Justiça, então uma força-tarefa pegando quem faz isso, porque, assim, nós temos já legislação para punir e punir bem quem comete esse tipo de crime. A Justiça, né, o Ministério da Justiça nunca olhou, nunca deu bola, porque no fundo, especialmente nesse governo atual, meio que eles não ligam, né? Se eu for falar do Lewandowski, e Lewandowski ligar para temas dessa matéria, seria até piada. Agora, beleza, as redes sociais fazerem algum controle prévio, se isso não for transformado numa estratégia como sempre tentam fazer no Congresso, de regulamentação mais profunda das redes sociais, seja bem-vindo. Se o algoritmo já pega ali, nem sei como pegar, mas o inteligência artificial, o algoritmo pega qualquer coisa. Se pegar especificamente isso, eu acho bem-vindo. Mas naturalmente, eu só queria colocar, já existe lei, e o Ministério da Justiça e a Polícia Federal poderiam ter feito um trabalho muito mais amplo sobre isso há muito tempo. Eles agora se preocuparem com esse assunto, quando não se preocuparam com tantos outros anteriormente. O exemplo é a Ilha de Marajó. A gente foi, inclusive, para a Ilha de Marajó, o Faustino e o Arthur foram, mostraram o que acontecia lá, dessa questão da prostituição infantil, e o que o Arthur tomou foi um processo que a Janja anunciou na TV. A gente foi processado por falar desse tipo de tema. Aí agora, supostamente, eles se preocupam. Eu não caio na lábia deles. Renan, a gente tem até um calendário aqui que estamos há 2 anos e meio sem saber o que o Ministério da Justiça do governo Lula está fazendo. A gente está tentando descobrir, mas está difícil aqui a resposta. Queria voltar um pouquinho para a política e te ouvir sobre algumas lideranças jovens aí, né, que estão despontando aí na política, né, nesse grupo da geração aí que você faz parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é uma liderança da direita? Ele vai assumir esse espólio do Jair Bolsonaro? Sim, eu tô vendo por enquanto 2 figuras ascendendo e pegando o público do Bolsonaro, tá? E uma delas ninguém tava colocando no radar, que é o Silas Malafaia, vocês entrevistaram ele aqui, e outro é o Nicolas. Naturalmente o Nicolas, ele é um rapaz dúbio, é um rapaz, na vida pretérita dele, antes de se tornar um direitista, ele era um cara muito mais aberto a uma cultura pop similar da Erika Hilton. Aí ele teve um estalo na vida, ele virou de direita. Aí ele também virou muito bolsonarista e agora ele não é nada bolsonarista, ele só é Nicolas. Porque ele chegou num ponto de fama e ele é muito bom no trabalho de redes sociais, de mídia, que lhe permitiu ficar bem grande. Ou seja, o Nicolas, ele tem conhecimento e rejeição, as pesquisas mostram isso, de presidenciável. Isso tendo, acho que, 29 anos. É um rapaz que tem um raciocínio rápido, mas não é muito rápido na hora de trabalhar. Se for ver o número de relatórios aprovados, projetos aprovados com autorias, o Nicolas é muito pouco produtivo. Porque o Nicolas é mais um dessa geração de internet, político de internet, que não vê o mandato como um meio de alterar a realidade, mas ele vê o mandato como um meio de alterar os números dele em redes sociais. Ele quer ser grande no Instagram, então ele tem que ficar fazendo, vou fazer um vídeo, faz o L. Só que é aquele jeitão dele. Aí eles, o caso clássico do Nicolas, ele participa naturalmente a contragosto daquele negócio da anistia lá com os bolsonaristas há 2 semanas atrás, bota um esparadrapo, diz que vai fazer acontecer, não acontece nada, ele muda de assunto e já vai estar toda a vida. Né? Ele só quis pegar o hype. O Nicolas e o Cleitinho são 2 gigantescos surfadores de hype dentro da direita. O Nicolas, ele não entra em certos temas que a gente entra, porque como ele é muito grande hoje, isso é bem interessante, ele não quer se queimar. Então ele nunca vai entrar no PL anti-Oruan. Por exemplo, o Oruan é amigo do Neymar, ele quer andar com a turma do Neymar. Então, como ele tem esse eleitor meio, vamos dizer, um brasileiro meio solto, meio desinformado, que acaba sendo leniente com muitas coisas, o Nicolas não quer perder esse cara. Então o Nicolas, ele só vai ali num tema, vou xingar o PT, faz o L, eu sou cristão. Ele só vai onde soma pra ele. Naturalmente, isso tem nome, né? É um populismo muito rasteiro. E agora falando das forças dele, ele, diferente do bolsonarismo que ficou embolhado num público de 50 mais, 55 mais, o Nicolas, ele se comunica com uma juventude evangélica mais jovem, né? Então ele tem a cara disso. O Nicolas será um adversário nosso ao longo dos próximos anos, com certeza. Vou te perguntar mais um nome, eu vou te pedir para ser resumido, porque a gente precisa seguir aqui com o programa. Desculpa, eu sou imagina, do outro lado, né, o Nicolas está na direita, do outro lado, Tabata Amaral. Qual que é a sua avaliação sobre a Tabata? Ela é uma política jovem ou uma representa a velha política? A Tabata meio que não representa nada. A Tabata, ela é
Ele é uma, sei lá, uma batata cozida na água só, sem muito sabor. Por que eu digo isso? Porque é aquela comida sem gosto que você bota um molho pra falar, tem esse sabor aqui. As posições políticas dela são, vamos dizer, quase um proxy das posições adotadas pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Ela sempre vai negar isso, mas ela é a queridinha de boa parte da elite, especialmente aqui de São Paulo, uma elite empresarial mais moderninha. Ela vende uma ideia de que ela é uma super política muito eficaz, mas curiosamente ela não é tão produtiva assim, e tampouco os seus resultados são tão meritórios para melhorar a vida dos brasileiros. Quando o Kim, por exemplo, presidia a Comissão de Educação, a Tabata estava muito preocupada com cota trans de universidades. A pauta dela, a educação, era a pauta trans. E ela vende uma ideia de que ela é super tecnocrática, que ela tem grandes projetos, que a Tabata é o Kim da direita. Tabata é isso aí que eu tô falando. Uma pessoa tá falando com pauta trans. Ela sempre na verdade, ela tem uma agenda muito mais parecida com a da Erika Hilton, nesse sentido. Né? Fica pegando essa agenda ali e fica tocando, mas com um verniz parecido com uma pessoa que come de garfo e faca, ela é inteligente e tal. Acho que nada representa mais, vamos dizer, o futuro da centro-esquerda brasileira do que ela e o João Campos, que esse é um engodo cômico, estarem juntos, né? O casal dessa centro-esquerda inútil, é o tecnopatrimonialismo brasileiro. Seria, né? Um patrimonialismo de redes sociais com o apoio de institutos e ONGs aí para dar um verniz de sério. Mas esse tecnopatrimonialismo não vai a lugar nenhum.